Vamos criar uma pergunta. Clicando no botão criar, vamos clicar em pergunta e seremos direcionados para a criação de pergunta. Vejam que é sempre bem parecido essa página inicial. Então, tanto pergunta, como atividades, como material seguem o mesmo padrão com pequenas modificações. Na pergunta, nós não precisamos colocar um título, ela é diretamente uma pergunta. Então vamos lá, pessoal. O que estão achando da aula? Essa pergunta ela pode ser direcionada à aula, pode ser uma pergunta específica de algum assunto, enfim, o professor tem liberdade de colocar a pergunta que quiser. Nesse meu caso, irei colocar uma pergunta relacionada à aula. Não vou adicionar nenhum material, mas vejam, se o professor quiser, ele pode fazer uma pergunta específica de um tema, de um assunto, e adicionar um vídeo ou um material que auxilie na resposta dessa pergunta. Vejam que nós podemos, em relação à pergunta, deixar como resposta curta. Nesse caso, o aluno irá digitar sua resposta de forma breve e poderemos também escolher múltipla escolha. Múltipla escolha, pessoal, lá embaixo irão aparecer as opções. Então vocês podem colocar opções pré-definidas. Muito ruim, adicionar opção boa, muito boa. Vejam, pessoal, que na múltipla escolha nós não podemos, nesse caso, não está em um formulário, adicionar qual a pergunta correta. As perguntas elas servem principalmente para provocar uma discussão em sala de aula e para que os alunos colaborem um com os outros. Então, nesse caso, vamos deixar a resposta curta e aí nós podemos fazer o seguinte: no menu de configurações, nós podemos deixar ou não com pontos, marcar todos os alunos ou não da mesma maneira das outras atividades, limitar a data em que essa pergunta vai estar disponível, então eu vou deixar até o dia 28, e colocar um tópico. Nesse tópico eu vou criar pois ela não se encaixa nem em apresentação, nem em produção, nem em provas. Eu vou colocar pesquisa de opinião. E aí, vejam o que interessante. Nós temos duas opções que ainda não tínhamos visto. Primeiro, os alunos podem responder uns aos outros e os alunos podem editar a resposta. Para que servem essas opções? Vejam que as perguntas elas são feitas para que provoquem discussão na sala de aula. Então é ideal que os alunos possam responder uns aos outros e comentar sobre aquelas perguntas. Podemos também marcar como os alunos podem editar a resposta. Então depois que o aluno respondeu uma vez, ele pode editar a sua resposta se quiser, mas aí fica a critério do professor. Vou deixar desmarcado, pois eu quero ver realmente a primeira resposta daqueles alunos sem que eles editem. Então, vou deixar os alunos podem responder uns aos outros para haver uma discussão em sala de aula, uma colaboração, e vamos clicar em perguntar. Clicando em perguntar, a pergunta será criada e ao clicar nela, nós vamos ver a quantidade de pessoas que receberam a pergunta. No meu caso está 0 porque eu não tenho nenhum aluno na turma, e a quantidade de alunos que responderam a pergunta.